Quem aqui gosta de surpresa? Ser surpreendido. Fala, eu gosto de ser surpreendido. Gosta de surpresa? Surpresa boa, tá? Vamos, né? De repente tem surpresa aqui. Né, irmão Nilton? Tem surpresa aqui. Daqui a pouco a Brandina saiu com o carro e ligou: Nilton, em nome de Jesus, está tudo amarrado. Não vai ser assim. Mas tem surpresa que não é tão boa. Mas surpresa boa, vamos lá. Quem gosta de surpresa boa? Ser surpreendido. Sabe aquela ligação que você não está esperando? Ou aquele botãozinho de rosa que o maridão já te deu esse ano. Já deram, né, os maridão, né? Não! Ixi! A Jussara tá com a cara de que o Djalma vai apanhar quando chegar em casa. O Fábio viu daqui também. Mas, irmãos, ser surpreendido é bom. É gostoso ter surpresas. Mas todos os dias ter uma surpresa, e de repente você está ali e do nada acontece uma coisa, e nem sempre boa, nem sempre boa. Eu falei de surpresas boas, mas tem surpresas que não são boas. Tem notícias que nos surpreendem. Faz uma cara de surpreendido, de surpresa, fala. Vocês são bons atores, irmãos. A gente se surpreende às vezes com coisas que não são boas. Mas quando você tem, por exemplo, o culto hoje. A gente teve caiu a luz, começou alguns minutinhos depois. Mas vai começar o louvor. Daí depois vai ter oferta. Daí depois vai ter os recados que a Jane falando um pouquinho. Depois vai ter o pastor, ou o pastor Jorge, ou o pastor Dirley, ou a pastora Mônica, ou a pastora Jane. Uma oração, a pastora Fernanda. São coisas que elas meio que são rotinas. E por exemplo, amanhã de manhã, muitos vão sair para trabalhar. Acabou as férias, já passou o tempo, né, de tranquilidade, de descanso. Nós vamos começar uma rotina. E essa rotina ela vai durar de segunda até sexta, para alguns até sábado. E aí depois vai vir o fim de semana, no domingo nós vamos estar aqui novamente. Para quem já é membro de uma igreja há mais de 10 anos, você consegue contar no dedo das mãos quantos domingos você não esteve num culto. Pelo menos tem que ser assim. Irmãos, eu conto nos dedos de uma mão quantos domingos eu não estive num culto. E outro dia eu estava lembrando, desde que eu me converti, que eu não vou falar quantos, senão vocês vão ficar fazendo conta e vão pensar, não, vocês sabem quantos anos eu tenho, né? 36. Foi 2000, eu me converti em 2000. Me batizei no ano de 2000. E aí, amados, desde esse ano, 2000, ano de 2000 para 2001, eu passo a virada na igreja. O culto dia 31 na igreja. Teve um único ano, não sei se a pastora Fernanda vai lembrar, nós estávamos lá no apartamento do meu pai, da minha mãe, a gente até viu os fogos da sacada. Um único ano em 22 anos. Isso é rotina. Quantos anos você trabalha na mesma empresa? Ou quantos anos você é dono do próprio negócio? Ou faz uma mesma ocupação? E a gente precisa começar a ter uma visão sobre a rotina. Porque você ouve algumas pessoas falar, não deixe cair na rotina. Não, isso não pode virar rotina. O problema da rotina é quando a gente se acostuma com ela, assim, de começar a fazer as coisas no automático, ser relapso. O teu relacionamento, o teu casamento, talvez de 30 anos, de 40 anos. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas só fala amém. E aí baixa assim para ninguém perceber. Tem alguém casado há mais de 40 anos? Tem um amenzinho ali que saiu.
Eu vi daqui. Saiu sem som, eu só vi a boca. Nós oramos pelo Nilton, pela Brandina, bodas de, Jesus, verde, esmeralda. Esmeralda, né? Esmeralda. Gente, eu acho que é esmeralda. Tá falando pérola aqui. Passou, né? Quarentinha? Esmeralda é quantos anos? 40 anos. Olha o amém que eu falei para vocês. Eu já entreguei. Mas aí, amados, você pega um relacionamento de 40, de 30, de 20, de 10 anos. Relacionamento de 1 ano. Você tem que evitar que ele caia na rotina. Mas no sentido ruim da rotina. Porque a rotina, irmãos, presta atenção nesse detalhe, tá? A rotina, aquilo que não tem surpresas ou é algo metodicamente igual, ele vai te promover a um lugar de extraordinário. Você vai entender isso hoje. A gente tem que aprender a ter prazer na rotina. Acordar de manhã e fazer o seu café. E preparar ali os seus ovos, ou o que você prepara para o seu café. O almoço. Aprender a ter prazer em, se você vai para a escola, ir para a escola. Se você trabalha, ir para o trabalho. Agradecendo a Deus pelo trabalho que você tem. Ou se você acorda na casa e tem que cuidar da casa. É a minha rotina, todo dia, toda semana, ou 3 vezes na semana, eu preciso limpar isso, guardar aquilo, fazer isso. Irmãos, sinal que você tem algo para limpar. Sinal que você tem algo para guardar. Então, a gente precisa aprender a ter alegria na rotina, prazer na rotina. E eu quero que você não se engane hoje. Se você ficou enganado até aqui, nada acontece de repente. Até aquilo que é de repente, quando você vê, de repente, aquela pessoa se tornou gerente da empresa. De repente, ele comprou uma casa. De repente, ele comprou aquele carro que ele sonhava. De repente, o projeto de vida aconteceu. Mas não sabe que a pessoa trouxe na igreja e apresentou diante de Deus durante os domingos de janeiro para orar. Então, não existe de repente. O que existe é constância que ninguém vê. Que ninguém às vezes está por dentro daquela constância, uma constância de oração, uma constância de fé, uma constância de amor. O de repente, que às vezes o extraordinário que aparece, aquele fruto bonito, aí a pessoa acordou, num dia tinha lá um fruto bonito. Amados, não, alguém plantou, alguém regou, ou mesmo que foi a chuva, foram coisas constantes acontecendo. A constância gerou o sucesso. Diga assim comigo: a constância é mãe do sucesso. Ela gera o sucesso. Seja o sucesso por fracasso, ou seja o sucesso de coisas boas. Se você for constantemente relaxado, você vai ter sucesso em ser ninguém na vida. Você vai alcançar esse objetivo. Eu quero ser alguém. Então, se você constantemente for disciplinado, constantemente for diligente, fazer as coisas com a melhor parte sua, ou da forma melhor que você pode, vai chegar um dia que você vai acordar, o sucesso vai estar lá. Você vai falar: ei, mas quem que está vindo tirar eu da minha rotina? Aí quando você abre a porta, está lá: prazer, sucesso. Vai bater na sua porta. Mas por quê? Porque existe uma constância. E não é a dona Constância, a sua vizinha que você conhece lá. É uma constância de atitude. Quem está entendendo, diga amém, para eu ver que você está entendendo.
Lucas capítulo 12, versículo 42. O Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega dos seus servos, para lhes dar a sua porção de alimento no tempo devido? Versículo 43. Feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. 44. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Irmãos, a pessoa que você vê em ascensão dentro de um cenário saudável de uma empresa, não é aquele funcionário que de vez em quando chega bem cedo às 7 da manhã e às vezes atrasa, chega às 9. Porque ninguém sabe, será que esse dia é o dia que ele vai atrasar ou é o dia que ele vai chegar cedo? A ascensão de um ambiente profissional saudável são para aqueles que são constantes. Seja em chegar cedo, ou seja em chegar no horário que seja. Mas é alguém que o chefe ou o dono da empresa tem a noção que, mesmo que ele não esteja na empresa, mas naquele horário, o seu funcionário vai estar lá. Por quê? Porque constantemente ele faz assim. Constantemente é desse jeito. Então cria-se uma confiança. Você passa a confiar em quem é constante. E quem é inconstante, que um dia está no horário, outro dia está atrasado, você fala: eu não vou conseguir deixar essa responsabilidade com essa pessoa. Ele é muito bom no que faz até, mas eu não sei se eu vou pegar ele no dia do atraso. Vocês conseguem entender isso? Eu não sei se eu vou pegar ele no dia em que ele vai ter um problema. Não estou dizendo que não existam imprevistos e nem surpresas, tá, irmãos? Mas eu estou dizendo que a constância, que não é a sua vizinha, dona Constância, de novo, mas a constância, ela anda de mão dada com a confiança. Porque você confia, você sabe que por constantemente aquela pessoa agir sempre da mesma forma. Aí você chega para alguém, num dia a pessoa está com um sorriso, no outro dia a pessoa está emburrada, num dia a pessoa te abraça, no outro dia a pessoa te dá a mão assim, ó. Você não sabe, será que eu posso me aproximar? Será que eu não posso me aproximar? Nada aconteceu e num dia a pessoa está com a cara virada, está emburrada. Irmãos, não estou dizendo que não existam imprevistos, dias de choro acontecem, mas irmãos, quando se é constante, você tem confiança. Agora, quando é inconstante, eu não sei. Eu vou dar um exemplo aqui na igreja prático. Pastor Jorge, irmãos, estou aqui há alguns anos e todas as minhas interações com o pastor, constantes, o mesmo respeito de sempre, o mesmo zelo, o mesmo carinho de sempre. Aí você fala: nossa, o pastor vai viajar e confia. Irmãos, eu confio, porque eu sei que naquele dia ele não vai tentar passar o rodo em mim, não vai tentar. É constante. Figuras assim, te dando um exemplo prático, né? Não estou aqui rasgando seda para você não, viu, pastor? Depois você vai me pagar aquela coca que nós combinou. Mas é um exemplo de constância, de quem sempre você sabe que está firme ali naquele passo, com um sorriso no rosto, fazendo sempre aquelas piadinhas que a gente sabe, que são maravilhosas, porque são pessoas que Deus dá esse dom para trazer leveza para o ambiente. Isso é importante, precisa disso. E aí, amados, você sabe que não vai ter aquele dia que vai estar com a pá, em vez dela estar assim, ela vai estar assim.
pá virada. Constância. Constância no humor. E eu faço aqui, irmãos, um asterisco, né? Cuidado com essa inconstância no humor. No seu humor. Cuidado. E por que cuidado? Por conta desse próximo tópico aqui, Levítico capítulo 6. Eu vou explicar melhor para você. Por que você tem que ter cuidado com a inconstância do seu humor? Levítico capítulo 6, versículo 12. Mantenha-se aceso o fogo no altar. Não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Toda manhã. Algumas manhãs, toda manhã o sacerdote vai fazer isso. 13. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. Preste atenção, irmãos, numa coisa. O fogo por si só, ele é constante? Sozinho ele se mantém. Chega uma hora que ele apaga. Mas como que Deus dá uma ordem para que o fogo continue, para que o fogo seja constante, sabendo que o fogo não é constante? Antes, no 12, o combustível para que aquela constância se mantivesse do fogo é dado: a lenha. Irmãos, eu vi uma notícia, eu não sei se é verdade, mas o site é um site que eu pego várias informações. Então se ele mentiu nessa, ele mentiu em várias outras, né? Mas não sei. Tem um lugar na Tailândia que eles servem uma sopa. E essa sopa é a mesma sopa servida há 43 anos. Mas não é que é a mesma sopa, é a mesma panela com o fogo aceso há 43 anos, e eles vão servindo as pessoas, e vai colocando os ingredientes, vai servindo as pessoas. Pode ser que você esteja comendo um pedaço de algum ingrediente de 43 anos atrás que está ali na sopa, porque foi o que eu imaginei, né? Mas eu posso manter um fogo se eu tiver a diligência correta, o cuidado correto e o combustível certo. Eu consigo manter um fogo protegido, aceso, continuamente. Sim ou não? Não diga assim porque eu estou dizendo não, irmãos. Sim ou não? É só eu colocar o combustível. E por que eu disse há pouco para você ter cuidado com a inconstância do seu humor? Porque se o seu humor está mudando e você é uma pessoa inconstante, é sinal que o seu combustível também, ele é inconstante. Ora, a fonte da sua alegria vem de um lugar, ora vem de outro lugar. E a hora tem o recurso, outra hora não tem o recurso. Por exemplo, se uma pessoa liga o seu humor baseado na sua conta bancária, irmãos, eu já vi montanhas russas menores e menos cheias de altos e baixos que minha conta bancária. E se a gente conecta, pluga o cabo da nossa constância nessa tomada, vai ter dia que a gente vai acordar, vai ter dia que a gente vai acordar, vai ter dia que a gente vai acordar, vai ter dia que a gente vai acordar. O fogo, ele tem o mesmo combustível, a lenha sempre. Então ele se mantém. Agora, se a fonte da sua vida é o Senhor ele não muda, ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Pastor, mas o cenário mudou, a cor da parede da igreja mudou. Pastor, mas o carro mudou, a roupa mudou, o calçado mudou, a cor da capa da Bíblia mudou, mas o que ela diz não.
E aí eu consigo me manter constante. Como me manter constante? Com combustível. Como que você consegue fazer uma viagem de 1.000 quilômetros? Quanto que é para levar o Pedro lá, ô Fernando? Quilômetros? 1.400 quilômetros. Dá para encher o tanque aqui em Rio Preto e chegar lá? Não dá. Tem que ir. Completa o tanque. E vai mais um pouco. Acho que vai mais de 1 ou 2 tanques, né? Vai um pedaço aí. Tem que ir reabastecendo. Reabastecendo. Tem pessoas que já estão entendendo. Talvez o seu tanque está vazio, irmão, e você está, em vez de colocar o combustível certo, está botando água. Ou gasolina ruim, álcool ruim. Aí o carro já não vai ser constante. Ele vai estar indo aqui, daqui a pouco ele vai... voltou, aí está indo. Dá uma falhada, né, John? Combustível ruim. O combustível da fonte da sua constância está ruim. O combustível bom vai te manter. E quando a gente está constante, irmãos, pode ser até que em alguns momentos vai pegar uma descida e a gente vai conseguir até dar uma aceleradinha a mais para ganhar tempo, para avançar em coisas que a gente não avançava antes. Mas se o seu combustível é ruim e de vez em quando está dando uma falhada, você não vai ter o quê? Confiança. Estão entendendo? Quem é constante tem a confiança. Confiança das pessoas, mas também tem a confiança do Senhor. Aquele Senhor lá de Lucas que nós lemos, ele confiou para o servo e o servo fazia o papel. Confiou outra vez para o servo fazia o papel, dava o alimento para os seus conservos na hora certa. Ele estava sempre ali. Teve um dia que o Senhor falou: quer saber? Cuida de tudo. Cuida de tudo. Amados, vai ter um dia que Deus vai olhar para nós assim e falar: como esse servo ele é constante, vou dar mais carga para ele, vou dar mais bênção para ele, vou dar mais coisas para ele, porque ele sabe administrar. Tudo é de Deus, irmãos. Quando a gente levanta oferta, a gente diz isso. Todos os recursos são de Deus. A gente está devolvendo aquilo que já era de Deus. E a gente olha para a nossa devolução e acha pouco, talvez porque a gente não é constante. Sem a constância não vem a confiança. E Deus quer confiar coisas nas suas mãos, meu irmão. Deus quer confiar coisas nas suas mãos, minha querida. Bênçãos, bens, coisas para você administrar, cuidar. Mas sabe por que a gente às vezes não recebe? Porque será que amanhã ele vai estar bem? Será que amanhã o sol vai ter nascido naquela posição certa e a janela vai estar com os centímetros certos? Irmãos, vai ter dia que a gente vai chorar sim, mas a gente não precisa ser inconstante por conta disso. Podemos manter quem nós somos em Deus. Manter quem nós somos na presença de Deus. Eu não sei como que vai estar hoje, viu? Será que vai estar bem? Será que não vai estar? Se a gente não sabe, às vezes nem Deus também, Deus está olhando e fala: hoje acho que ele vai estar meio capa virada. Mas Deus conhece o meu coração, então Ele sabe o quanto você é inconstante, quanto eu sou inconstante. E aí não vem mais recursos. Glória a Deus. Dá um glória a Deus para eu ver que você está entendendo. Faz uma cara assim, de que você está entendendo. A lenha é o combustível do fogo. Levante a mão direita e diga isso. A lenha é o combustível do fogo. A constância é o combustível do extraordinário. Irmão, você vê aquela pessoa
está bem fisicamente? Quando eu digo fisicamente, é esteticamente. Foi porque ela comeu um dia, certo? Vou usar outro exemplo prático. Marcinha. Olha como é outra Márcia. Sim ou não? Foi um dia fazendo exercício, foi um dia comendo certo, foi um dia só. Foi uma constância. Teve um dia ou outro que é natural, irmãos. Eles falam em 80-20. É o gráfico de Pareto. Mantenha-se focado 80% do tempo. Vai ter 20% ali que ninguém consegue ficar 100%. Mas 20% ali que às vezes você, falando da alimentação, você come alguma coisa ali e tal. Mas aí volta para os outros 80%. E se mantém numa constância. Sabe o que vai acontecer? O extraordinário. Por isso que a constância é o combustível do extraordinário. Não é fácil se manter, mas não. Mas se eu tenho um alvo lá, se eu quero prosseguir para aquele alvo, eu tenho que me manter constante. Nós estamos falando sobre prosseguir para o alvo, sim ou não? Então eu tenho que me manter constante. A lenha é o combustível do fogo, a constância é o combustível para o extraordinário. E aí, irmãos, alguns de nós somos inconstantes porque nós não temos certeza de qual é o nosso combustível. Talvez está errado, você não sabe da procedência do seu combustível, você não tem certeza, você não conseguiu descobrir ainda o que é que te alimenta. Porque se é o Senhor que te alimenta, se é a palavra de Deus que te alimenta, se é a presença de Deus, como nós estamos sentindo aqui nessa noite, a presença de Deus que te alimenta, sabe o que você vai ser? Você vai ser uma pessoa firme em Deus constantemente. 1 Coríntios 15, 58 que nós lemos, mantenham-se firmes e constantes. Não é um dia comendo salada, não é um dia puxando, pastor, eu fui na academia, puxei 300 quilos no supino. Quantos dias? Um dia, não vai virar de nada, você vai chegar cheio de dor. Fiz uma semana de academia, fiz um mês de academia, irmão, pode ser que esse um mês você volte pior. E aí você vê alguém que tem ali a sua saúde, tal. Ela começou e não parou e está até hoje, está até agora, constantemente. Faz uma cara de que você está entendendo. Entendendo isso aí. Daniel capítulo 10, versículo de número 10. Em seguida, a mão de alguém me tocou, a mão de alguém tocou em mim, e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que eu vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé tremendo, verso 12. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Amados, um jovem chamado Daniel aprendeu o caminho de uma oração inabalável, uma devoção constante. Desde o primeiro dia em que você decidiu.
aqui não está falando nem do dia que você começou talvez, mas do dia que tomou a decisão, e ela foi firme, ela foi uma decisão constante, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, firme, constante, sexto dia, sétimo dia, oitavo dia, nono dia, firme, constante, 10º dia, 11º dia, 12º dia, firme, constante, 13º dia, 14º dia, 15º dia, firme, constante, 16º, 17º, 18º dia, firme, constante, 19º, 20º, quase que eu falei 10º alguma coisa, 21º, firme, constante, o anjo aparece. Daniel, lá no primeiro dia, desde o primeiro dia, suas palavras já estavam sendo ouvidas. E eu vim aqui, eu só vim aqui. E irmãos, interessante, se você ler o texto depois, em casa você vai ler o restante do texto. O anjo dá essa resposta e volta para onde ele estava, que era lá nas regiões celestiais, guerreando. Fala, cara, eu só desci rapidinho, parei tudo para te falar, deu certo, viu? Está sendo ouvido desde o primeiro dia. E voltou. Falou, agora dá licença, eu preciso voltar. Irmãos, o extraordinário aconteceu, mas como fruto da constância e de uma oração inabalável, nem mesmo uma aparente inutilidade da oração, porque tem horas que parece que a oração não está resolvendo nada. Vamos falar sério. Tem horas que parece que a oração não está mudando nada. Engano seu, engano meu. Porque se a minha oração for inabalável e constante, vai chegar o dia do extraordinário. E alguém vai dizer, nossa Daniel, de repente um anjo aparece. De repente. Cara, você não sabe, eu estou já aqui buscando, ó. Estou investindo, semeando, plantando, estou constantemente buscando. Oração inabalável. E aí eu pergunto, o que abala a sua devoção? Uma pergunta, o que abala a minha devoção? Cansaço? De repente está cansado e você desiste do lugar da devoção, da oração, da busca? É a preguiça? A tristeza talvez, você está triste demais e parece que Deus não responde. A dúvida, se aquilo vai funcionar mesmo. Qual é o que abala a sua oração? Nada abalou a oração de Daniel, mas a pergunta, o que abala a nossa oração, a nossa devoção ao Senhor? E eu quero dizer uma coisa para você, irmãos, numa plantação, existe uma coisa chamada controle de pragas. Você joga semente, e aparece às vezes um fungo, aparece uma praga, e é preciso fazer o controle, é preciso jogar a substância que vai matar a praga. A praga que impede do fruto chegar. Porque a gente começa bem, começa o ano bem, a gente toma decisões ali que são boas no início, mas depois a gente fraqueja, depois a gente desiste, depois a gente volta a ser inconstante. A gente começa ali com fidelidade, mas depois a gente se torna inconstante de novo. A gente começa se mantendo no humor de Deus ali, como a fonte sendo o Senhor, mas daqui a pouco a gente despluga de Deus e pluga nas coisas da terra de novo. A gente volta a ser inconstantes. Começa a oração, começa a buscar a Deus em casa, começa a ter uma vida de devoção, mas aí vem a praga, a praguinha, a preguiça, o cansaço, a tristeza, a dúvida. Eu não sei qual que é
aquilo que está minando a sua devoção, que está abalando a sua devoção. Eu sei o que abala a minha. Eu sei, irmãos, eu sei as coisas contra as quais eu tenho que lutar. Eu sei, eu conheço os meus inimigos. Posso dar nomes aqui para vocês de alguns deles, que eu preciso ficar atento, preciso lutar, olhar e falar, cara, meu desafio é aquele, meu desafio é nessa área, é isso aqui que eu tenho que lutar, é isso aqui que eu tenho que... Você precisa aprender qual é a praga que está matando a sua colheita, para você poder combater. Não é pegar qualquer agrotóxico e jogar e vai resolver tudo, não. Às vezes tem um fogo específico. Talvez o Fábio consiga dar uma aula para a gente, né? Ele me deu uma aula, irmão, sexta-feira. Aprendi algumas coisas com o Fábio sobre plantação e tal. A gente precisa saber contra quem estamos lutando. A gente precisa saber contra o que está minando a sua constância, o que está tornando você uma pessoa inconstante. Inconstante na sua vida espiritual, inconstante no seu relacionamento conjugal, inconstante no seu humor, inconstante no seu trabalho. Tem dia que você vai muito bem, mas tem dia que você vai muito mal. Constantes. E aí eu quero concluir aqui em Hebreus capítulo 5, versículo 11. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. 12. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Verso 13. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Verso 14, concluímos aí. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Aleluia. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que o que me torna apto para muitas coisas, para discernir o bem e o mal, e o que me torna apto para tantas outras coisas é a constância, o exercício constante, a boa alimentação constante, a oração constante. Não é a oração só no dia do culto, no dia da ceia, ou a oração no dia da virada do culto de 31 de dezembro. É o que é constante, me habilita, me dá confiança para administrar os bens do meu Senhor. Mas uma coisa eu aprendo aqui também nesse texto, que a inconstância, ela é fruto da imaturidade. Criança, irmãos, vai ter dia que ela vai querer uma coisa e pode ser que ela mude na mesma tarde. Elas oscilam. E aí eu vou tirar a palavra criança, porque as crianças, elas têm um lugar muito especial no coração de Jesus, e nós precisamos imitá-las. Mas eu substituo a palavra criança por imaturos. Quando a gente é imaturo com algumas coisas que acontecem, a gente se torna inconstante. A gente não quer saber da rotina, a gente detesta a rotina, quer sempre uma coisa nova para nos animar. Na
festa de criança precisa ter personagens, palhaços, ou brinquedos, jogos. Na festa dos adultos, não. Basta a companhia, a boa conversa e, claro, uma boa comida também, né? Não vamos ser hipócritas aqui nesse ponto também. Mas você não precisa de coisas para te entreter a cada 15 minutos, porque você é constante. Os maduros são assim. E amados, essa noite, essa mesa, esse dia, esse projeto de vida é um convite para a maturidade. Porque só prossegue, só continua, mesmo olhando para o lado e falando: cara, isso aqui não está adiantando de nada, mas espera aí, Deus me deu essa certeza, eu vou continuar orando. E Daniel se manteve constante. O pedido para que colocasse a lenha todas as manhãs não foi para um chefe de uma tribo, não foi para uma criança de uma tribo, ou para um guerreiro, para um soldado, para um levita, não, foi para o sacerdote. E por quê? Porque o sacerdote, em geral, era a pessoa mais madura da tribo dos levitas. Não era todos os levitas que se tornavam sacerdotes. Havia um preparo, uma maturação. E muita dessa maturação era percebida pela constância. Não, esse cara é firme. Esse cara ele se mantém. Ele empenha uma palavra e ele vai até o final. Ele não volta atrás não. Ele não fica fazendo joguinho não. Uma hora diz sim, outra hora diz não. Não, ele não fica pulando em cada barco. Não, ele está firme, ele tá constante. Ele está indo em direção, ele tá firmado nisso, ele vai. Então peraí, todas as manhãs agora você pega essa lenha e alimenta o fogo. É um convite à maturidade, para nos tornarmos constantes. E amados, eu quero liberar uma palavra sobre vocês aqui agora, que a sua constância vai gerar a confiança do Senhor em você, para que Ele te acrescente bens, para que Ele te acrescente bênçãos, para que Ele te acrescente tudo o que você precisa, porque Ele sabe que as suas mãos estão sempre levantadas na direção dEle. Pode ser com lágrimas nos olhos, mas as mãos vão estar levantadas. Pode ser com as pernas. É que eu tive que passar correndo, irmãos, mas eu tenho um tópico só sobre os joelhos vacilantes de Daniel, porque ele fala isso para o anjo, fala: meus joelhos estão vacilando, mas a boca continuou clamando, aberta, orando. O joelho fala do externo, a boca, as palavras falam do que está dentro. E às vezes você vai ser constante de dentro,